TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Eu não compartilhei. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 16 de agosto e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje para você que está sempre aí acompanhando a gente, fazendo companhia pra gente, né? Todas as manhãs, iniciando a nossa semana, né? Com o pé direito, com boas vibrações, né? Com pensamentos bons e com conversa boa. Hoje a gente vai conversar sobre a importância das abelhas, né? Cada vez mais a gente vem ouvindo sobre esse assunto, então a gente tem que não só ouvir, né? Começar a agir, inserir ele cada vez mais no nosso dia a dia e entender para poder agir. Para conversar sobre isso, eu estou aqui hoje no estúdio com o Rodolfo Guimarães, que está se especializando em apicultura e meliponicultura. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Pela Unital, é teólogo em meliponicultura. Nossa, eu quero até entender o que é a meliponicultura. Para mim era tudo apicultura. Parece? Vamos entender, então, direitinho, né? Todos esses detalhes, né? Sobre as nossas abelhas. Rodolfo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, viu? É uma honra estar sempre perto de você. Você te acompanha muito há muito tempo e a gente já é amiga há muito tempo. E já é amigo. Ah, que delícia, é bom, né? Falar entre amigos. Obrigado por aceitar estar aqui com a gente, pra gente ter esse papo tão importante, É uma alegria, tamo aí. Vamos lá, vamos prosear. Rodolfo, como a gente falou, como eu falei aqui na abertura, aproveita, pessoal, e já vai compartilhando também aí, né? Para que essa informação possa chegar para mais pessoas. Como eu falei aqui no começo da nossa introdução, cada vez mais esse assunto sobre as abelhas, né, tá tomando espaço e cada vez mais a gente está ouvindo falar sobre isso, né? Sobre a importância das abelhas. Então, vamos dar remember, vamos fixar isso, né? Qual é a importância, né? O papel das abelhas, a importância das abelhas pra gente. Sem abelha, sem alimento. Simples assim, já começa assim, pá! Já para acordar. Se a gente não tiver abelha, a gente não come. Porque as abelhas são responsáveis pelo serviço mais importante prestado pelos seres vivos, que é a polinização. Não só as abelhas fazem a polinização, mas elas fazem a polinização da maioria dos cultivos que a gente come. Das mais variadas espécies de frutas a cereais e outros alimentos. A gente pode rapidamente conceituar o que é a polinização? A polinização é o serviço que a abelha faz de pegar o pólen de uma flor e levar para outra flor. E através disso as flores conseguem cruzar. E aí vira fruto, vira morango, vira abacaxi, vira tudo, vira as coisas tudo. Entendeu? Sim. Tem planta que não precisa das abelhas, mas não são tantas e não são tão importantes para a alimentação como a gente considera. Algumas, sim, são importantes. Daí a gente consegue entender o que ele falou. Sem abelha... Sem alimento. Sem alimento. A gente não come sem as abelhas. A ONU declarou em 2017, o coletivo lá que foi formado para discutir esse assunto, declararam as abelhas os seres vivos mais importantes do planeta. Olha, vocês têm noção disso, gente? Se a gente parar para pensar nisso, a gente não vai sobreviver se as abelhas morrerem. E aí eu vim provocar a Drica no sentido de falar das abelhas para que apresente um pouco do resultado da pesquisa que eu fiz. Eu estou estudando meliponicultura e apicultura na Unital, me especializando. Estou também fazendo tecnólogo em meliponicultura lá no IFC de Santa Catarina. Meliponicultura é a criação... Que nome difícil é esse? O que é isso? É a criação de abelhas meliponines. Meliponines são as abelhas que não têm ferrão. Não, impossível. A gente não sabe que isso existe. Tem abelha aqui. Toda vez que a gente fala de abelha, todo mundo pensa, abelha pica.
Abelha pica. Tem abelha que não pica. Como assim, né, gente? Pera aí. Agora para tudo, que agora desconstruiu o nosso mundo. Não, vai cair o teto a hora que... O teto de vidro vai cair a hora que eu falar que as abelhas que não tem ferrão são nativas do Brasil. Nossa. Aí Meu Deus do a céu. casa, Caiu, o teto de vidro. caiu. Agora bagunçou toda a cabeça da gente. A gente não entendeu mais nada. Itajubá é muito forte na criação de abelhas. Nós temos o Nivaldo, que é a primeira pessoa, o primeiro empreendedor na cidade que teve o selo de inspeção municipal para produtos de origem animal. Aham. E tem outros criadores aqui também. Criadores próximos da nossa cidade. Tem aqui o Valdemel, tem o Ita também, tem o Roberto lá da Capitinga. Tem vários criadores. Temos bastante criadores aqui. E aí, há uns... Dessas abelhas nativas ou não? Das abelhas nativas faz uns 5, 6 anos que eles se organizaram em alguns coletivos. E a gente formou um outro coletivo, que é o Coletivo Colmeia, e que a gente faz serviços, presta serviços de consultoria e apoio aos criadores em início de atividade. Tá. Então, através dessa atividade de educação ambiental, para a criação das abelhas, a gente busca comprovar a tese de que a criação sustentável de abelhas ajuda também a preservá-las. É possível preservar um animal silvestre criando ele em casa. Porque as abelhas não têm ferrão. Então você pode criar em casa. Não é que não tem ferrão. Na evolução das espécies, o ferrão atrofiou-se e sumiu. Está lá dentro, não serve para nada. Não sai. Não tem elas não têm aquela toxina, a apitoxina. Ah, sim. Bom, então assim, pra gente entender, primeiro você já jogou isso na cabeça da gente, já jogou logo essa bomba, já dizendo, né, que nós temos, né, abelha com ferrão, que é o que a gente já pensa, a gente pensa em abelhinha, Falou de a gente abelha. já imagina, a gente faz até assim, ó, que aí a gente já lembra que quem já não tomou uma picadinha de abelha, né? E quem não tomou, até quem não tomou tem medo. Se eu tomar, eu morro. Meu Deus do céu. Os veterinários aqui sabem que os que têm apitoxina, têm o veneno de abelha. Ainda tem, tem gente que... Foi desenvolvido no Butantan, incentivado por pesquisas científicas, Legal. que precisam as coisas ter embasamento científico, Com principalmente certeza. na criação de abelhas. Tem muito achista nos grupos. A pessoa acha que ela não estudou patavina de nada. Mas eu acho. Ele foi lá E aquilo testou. torna uma verdade esse acho, Ele né? foi lá assim, ele testou aquilo com uma colmeia só na condição da região que ele vive. E ele vai no grupo que tem um cara lá da Bahia, fala uma borracha daquela. O cara mata a colmeia lá, sabe o que ele fala? Mas você fez alguma coisa errada. Então, não pode ter essa responsabilidade, entendeu? Tem que ter muita parcimônia. Então a gente recomenda... Muito estudo sobre isso, né? Em cima e aí, disso. nesse sentido que nasceram os coletivos de criadores e os grupos para compartilhar o conhecimento da criação. Olha que loucura. Se essas abelhas são nativas do Brasil, se elas estão aqui desde a Pangeia, Certo. quanto conhecimento não tinham os índios sobre essas abelhas? A gente costuma dizer que são as abelhas indígenas nativas do Brasil. Essa sem ferrão. São as abelhas que estão aqui desde a Pangeia. As abelhas de ferrão foram trazidas para o Brasil. Então, vamos entrar um pouquinho nisso para a gente poder entender. Se a gente tinha, então, as abelhas, né, já sem ferrão, essas abelhas indígenas, por que foi necessário? Por que isso trouxeram, né, essas outras abelhas para cá? Um racismo. Olha que loucura. Até nisso? Porque a cera das abelhas nativas era escura. E para fazer a missa, precisava de uma cera clarinha. Não é possível que foi só E aí por trouxeram as abelhas de ferrão. isso? Foi só por isso? Na viagem... É uma estética. Foi um padre. Nessa viagem que o padre louco. trouxe, ele trouxe 200 colmeias. Sobrou 9. Só a viagem por si só já foi um crime. Meu Deus. E aí ele colocou 9 colmeias no Jardim Botânico do Rio. No ano seguinte tinha 500, no outro ano tinha 1.000, no outro ano 2.000, no terceiro, quarto ano deu uma doença, matou tudo.
E aí ficou-se mais 100, quase, isso foi em 1850, ficou quase mais 100 anos sem ninguém falar dessas outras. Até 1950, quase ninguém conhecia esse mel de abelha de ferrão. Conhecia do mel italiano, porque o mel vinha importado. As abelhas não eram daqui. O mel que a gente conhece hoje era importado. E não foi usando, cada vez mais foi caindo em desuso usar o mel da nossa abelha. Tinha aqui, alguns criadores do Nordeste que trouxeram algumas italianas e algumas abelhas europeias, que são abelhas de ferrão, mas são extremamente mansas. Você mexe com elas sem roupa. Você mexe com elas sem roupa. Só que o ser humano é muito louco mesmo. Ele se acha melhor que a natureza. Daí ele bola um troço que altera o curso da natureza completamente. Ao seu bel prazer. Porque ele achou que era um professor, a mando do governo da época, trouxe da África 26 colmeias de abelha de ferrão e colocou num apiário da USP. A USP apoiando um absurdo desse aí. Não entra nem na minha cabeça, mas tudo bem. E aí, naquela época, né? Não a USP de hoje. Eu acho que a USP de hoje jamais faria isso aí. E aí, ele, não sei o que aconteceu lá, soltaram as abelhas de ferrão que ele trouxe da África. Essas africanas. A africana é muito brava. Ela Eles chamam no resto do mundo das abelhas assassinas. Killer bees. Tem documentários delas no morro. Eu vi nos documentários. E aí, ele misturou com as abelhas italianas que se adaptaram com as daqui. E fez um... E aí então, o que a gente tem são híbridas. Nasceu uma abelha mais brava ainda. A mais brava? Que produz mais mel. Nasceu também uma menos brava, que não produz mel também. Misturou, e aí a outra foi morrendo. Quanto mais braba a abelha, mais mel ela produz? Quanto mais mel ela produz, mais defensiva ela é. A abelha não é brava, ela não vai te picar à toa. Ela não vai. Só você espremer ela na mão. Dificilmente uma abelha vai picar. Ela vai chegar, vai pousar, vai cheirar. Porque ela não enxerga direito. Não, ela enxerga perfeitamente. A gente é que não enxerga como ela. Se a gente pensar com a abelha, a gente é uma florzona. Colorida, cheia de roupa, cheiro, de doce, de perfume. Elas vão vir, velho. Até eu, tô morrendo de fome, não tem mata. Arranca as matas, arranca tudo, destrói tudo. Vou comer onde dá. Aí tem gente que quando cria as abelhas sem ferrão, fala, não, as abelhas sem ferrão são muito guerreiras. Elas entram na casa, elas entram na alvenaria, elas entram no tijolo, elas entram no... Isso é ser guerreiro? Ou tá em desespero pela sobrevivência? Tá sobrevivendo como dá para sobreviver. Antigamente, elas entravam na madeira, na árvore, cilíndrica. Aí o pessoal vai e bola uma caixinha de abelha que é quadrada. Porque a cabeça reflete, né? Se a cabeça do sujeito é quadrada, ele não consegue pensar redondo, cilíndrico. A natureza é uma árvore. Na árvore lá, as abelhas vão na árvore. Tem abelha que vai no chão. E nós não falamos das abelhas solitárias. Então, isso é uma outra coisa que eu li. Tem mais loucura ainda. Eu achei também, ficou... Esse é um universo impressionante. É impressionante. Porque a gente está acostumado, sempre quando... São duas coisas que nós, leigos, estamos acostumados, que já fica... A gente já associa a abelha. Primeiro, abelha ferrão, né? Que é que a gente conversou, que a gente já descobriu aqui que as nossas abelhas nativas, né? Nossas abelhas do Brasil, elas não têm ferrão. Abelha sem ferrão. Sem ferrão. E aí, agora, também uma outra coisa que quando a gente fala de abelha, a gente pensa naquela colmeia. E aí a gente sempre imagina muito enxame, né, de abelha. A gente pensar em abelha solitária... As abelhas sem ferrão, por exemplo, tem espécies que tem 300 abelhas na colmeia. Se tiver uma lagartixa na porta passando a noite lá, já era na colmeia no outro dia. E aí o criador tem que ter... 300 abelhas são poucas abelhas quando a gente fala em colmeia, né? Aí o cara fala assim, não, mas eu crio abelha de ferrão. Eu crio abelha de ferrão porque ela produz mais mel. Uma abelha de ferrão chega a ter 60, 100 mil abelhas numa colmeia fortíssima.
e ela vai fazer 40 litros. A melhor das colmeias vai fazer 40 litros no ano. Precisa de... No ano? No ano. Gente, Uma colmeia grande de ápice. Vocês vão ver nas imagens aí, uma Sim, caixa. vamos mostrar já. Vocês vão ver foto. E 40 litros. Então você precisa de mais ou menos 2.500 abelhas para fazer 1 litro. Se já a mandaçaiazinha lá tem 300 abelhas e ela faz 3 litros por ano, ué, precisa de 100 abelhas para fazer 1 litro. Meu Deus. Não precisa de 2.500. E aí falam que a outra abelha, que não é daqui, é mais produtiva. Não é. Você pode pegar qualquer espécie aí. A produção das abelhas sem ferrão, comparada ao tamanho da colmeia, comparada ao tamanho da abelha, Sim. comparada ao serviço que ela faz. Por exemplo, a jataí. Vocês já devem ter visto para rua um biquinho de cera branquinho assim, com uma abelhinha que parece um marimbondinho branco, Olha, amarelinho. No México é um chama... que é mais compridinho? Ela é douradinha. Ah, já. E tem parece um marimbondinho, Sim, pititico, parece um mas não tem marimbondinho. ferrão, nenhum. Nem mordisca. Ela dá uma beliscadinha, só gruda no pelo já é o suficiente para ela. Olha só. Como é que não tem ferrão e se defende? Como? Aí as abelhas não tem só o mel que elas fazem. O maior serviço das abelhas não é o mel é a polinização. E não só a polinização, elas também fazem própolis. Como não se defende, como é que eu não me defendo? O ataque de ferrão ele é um ataque kamikaze. A abelha ataca para morrer. E morre. Porque depois. a hora que ela solta o ferrão, ela perde o abdômen, ela vai voar, com um buraco no abdômen, vaza tudo, ela morre. Um pouco tempo depois da ferroada. Então Sim. não vale a pena para a colmeia. Numa colmeia de 300 abelhas, se todas ferroarem, a primeira defesa que ela tomar, morre tudo. Já era. Então aí o que elas fazem? Elas usam o própolis. Ela pega o própolis, gruda na base da asa do outro inseto e tchau. Ele cai duro. Porque o própolis é uma cola lascada. Sim. Você vê as abelhas sem ferrão com várias bolinhas de própolis na perna. Na perna, no canto. Elas vão um lugarzinho lá e guardam o própolis quando vai defender. Por conta das abelhas de ferrão... Gente, que legal! Vocês sabiam disso? Olha aqui. Tem um estudo que diz o seguinte, que por conta das abelhas de ferrão terem sido trazidas e misturadas com as abelhas sem ferrão que existiam, na Austrália também tem abelhas sem ferrão. Ah, é? Mas não lá é tem só... pouquíssimas espécies. No Sim. Brasil, Quantos que a gente tem aqui no possível Brasil? tomar-se mel de uma espécie de abelha sem ferrão diferente todo dia. Tem mais de 300 espécies no Brasil. Sério? Catalogadas. 240 e tantos catalogados. No mundo são 544 espécies de abelhas sem ferrão. E a gente conhece a de ferrão, que nem daqui é. Que nem é daqui. É possível dizer que o Então, Brasil... no mundo a gente tem que... Pode falar. É possível dizer que no Brasil é o país que mais tem abelhas sem ferrão no mundo. Pela quantidade de espécies. São mais de 500 mil abelhas catalogadas São no mundo. 22 mil espécies de abelha diferentes no mundo. 22 mil espécies de abelha. É, mais de 22 mil espécies. É muita abelha. E aqui, só aqui no Brasil, nós temos mais de 360. 344 de espécies de abelhas sem ferrão. 344? 340 e poucas. Meu Deus. Mas nem todas foram catalogadas ainda, porque tem umas que estão numa posição catalogadas, que, tá. não sabe ainda qual espécie que é, eles estão em dúvida. Tem registros falhos, tem às vezes coleta que não estava boa e aí fica o registro em dúvida. Então ainda vai aparecer ainda mais espécies, O que tem então. acontecido muito legal é que assim, o pessoal está olhando para as abelhas sem ferrão, o país como um todo, com outros olhos. Por exemplo, tem um projeto agora de incentivo à criação de abelhas sem ferrão. Sim. Ai, Teve vamos passando enquanto você fala, que vem? Vamos, fica à vontade. Pode ir falando. A Lana vai colocar aqui pra gente. Teve agora uma consulta pública do IBAMA, através da resolução CONAMA, que foi atualizada em 2020, exigindo
126 pacientes e fizeram o seguinte, dividiram metade. As duas metades usou o tratamento comum contra a Covid. Certo. Depois que pega, né? Tratamento de doença é depois que você pega. O único tratamento para você não ficar doente é a alimentação. Certo. E aí, depois que eles foram internados, esses pacientes, no dia da internação, metade desses pacientes tomou própolis. A outra metade continuou tomando tudo. O que toma aí? Os remédios que os médicos que estudou, que foram lá e estudaram muito, e tem a prática da medicina, e eles recomendam os remédios lá quando o sujeito está na UTI. Certo. Dessa metade que tomou própolis, metade deles dobrou a dose. Metade tomou mais do que a outra. Ah, tá, entendi. De todo mundo. Precisou de tomar o dobro. É porque faz isso mesmo. Toda vez que faz um estudo, por exemplo, sim. Tomar 1 litro de água faz bem para a saúde. Então eu vou tomar 1 litro, você vai tomar 1 litro, você vai tomar 1 litro, fulano vai tomar 2. Fulano não vai tomar nenhum. Fulano vai tomar um outro negócio que não é água. Mas vai falar para ele que é água. Entendeu? Então, faz isso para ter um controle, porque você não... Para entender todas as vertentes, vamos dizer assim. Por exemplo, o que tem acontecido muito no Brasil. Eu vou agora fazer uma pesquisa para validar alguma coisa. Por exemplo, quem é que gosta de abelha? Se eu for perguntar só para quem gosta de abelha, o resultado da minha pesquisa vai ser válido? Não. Então tem que pesquisar em todos os aspectos. E aí, eles pesquisaram lá, acompanharam aqueles pacientes na UTI e estão dando própolis para eles. Menina, todos os que tomaram própolis saíram na metade do tempo da UTI. Olha isso. Nenhum foi entubado e ninguém morreu. Ué, gente, se isso aí não foi o própolis, o que foi? O que foi? Nem os médicos, entendeu? Os médicos disseram, é o própolis, porque a gente não deu outra coisa, Foi a alimentação era estudado, igual, a UTI era a mesma, estava todo mundo no mesmo lugar. Então não tinha um fator que mudasse o resultado, entendeu? Sim. E aí ficou comprovado que o própolis ajuda, o própolis verde. Não é qualquer própolis. Então, Tem mas qual é a diferença? Cara, no Brasil tem própolis azul, Gente, eu não tem sei. própolis branca, tem própolis vermelha do Alagoas. Você sabe que você vai ter que voltar de Eu novo do volto programa todas milhões de as vezes que quiser, vezes, nós né? vamos falar que esse assunto Porque, é incrível. meu Deus do céu, Esse vai assunto é abrindo incrível. janelinha, né? A gente vai clicando e abrindo janelinha. Conhecimento é assim, você abre Meu uma Deus, porta, que delícia. você abre uma porta, lá Tem naquela um sala lá mundo. tem mais outras 60 portas. Aí você abre uma. Eu conheci as abelhas solitárias através das abelhas sem ferrão. Eu já sabia que existia, mas eu achava que era uma varejeirona. Varejeira. Sabe aquela música varejeira, verde? Sei, Ai, sei. As abelhas solitárias são verdonas, tem azul, ela tem de tudo que é cor. Tem abelha que é da orquídea. As orquídeas precisam de uma abelha. Essas solitárias, elas também produzem mel? Não. 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 Porque é assim, como ela é solitária, ela vai, acha o macho, e aí ela volta para um buraco qualquer e faz lá meia dúzia de ovinho. Para ela botar as crias. E o trabalho dela é tão cansativo que ela morre no final. Nossa, Por isso que é sai tudo solitário. muito rápido. E ela fica lá. Uma abelha que vive numa colmeia, ela põe quantos ovos? Nossa, você vai cair de costa agora. Eu adoro, ele vai. Você vai cair de costa. Uma abelha chega a pôr 3.000 ovos por dia. Por dia! Oh! Depende da Meu espécie, Deus depende da condição do tempo. Tem abelha que entra em diapausa. Gente, É uma menopausa a hora que ela quer. Que ela quer não, né? A condição climática, ela fala, é melhor eu parar de pôr ovo, senão vai morrer todo mundo. não dá. Então ela vai, produz, e descansa. Ela... Descansa. Então, normalmente faz isso no tempo do frio. Porque aí vai morrer as abelhas, vai ficar só as abelhas velhas. No final do inverno, tá na colmeia de sem ferrão, só as abelhas que que ficaram ali, nasceram agora há pouco, entendeu? Sim. Porque as outras velhas foram morrendo, porque no frio elas estocam para aguentar o frio. E aí diminui a população das abelhas no frio. E aí é importante monitorar a colmeia, é importante monitorar
pode monitorar de vários jeitos. Hoje em dia tem tecnologia. Eu desenvolvi um sistema para isso. Então, aí vamos aproveitar que você já está É. falando da tecnologia e saber que esse moço que está aqui, Rodolfo Guimarães, desenvolveu um sistema que monitora Monitoramento de colmeia. Eu fiz uma pesquisa na as internet. colmeias. Olha isso. Eu fiz uma pesquisa na internet, estou sendo Perfeito. acompanhado por uma aceleradora de startups e eles me orientaram várias coisas. Uma delas é fazer uma pesquisa para ouvir as dores dos criadores. E uma delas... Políticas públicas. Exatamente, essa é a ideia. No conjunto, no frigir dos ovos, a gente consegue, através do monitoramento, descobrir o que está acontecendo com o enxame, ajudar um caso do enxame enfraquecendo, Sim. antes dele enfraquecer ou na hora que ele já enfraqueceu, sei lá, a gente consegue medir. A gente consegue saber do que morreu, que tem análise laboratorial, tem análise, dá para fazer análise e tudo. E aí, se a gente vê essas mortes que os criadores reportaram, eu fui atrás dos que reportaram mortes. Eu falei, cara, você chegou a fazer exame para saber se o que contaminou foi agrotóxico? 90% respondeu que o resultado do exame foi agrotóxico. Foi agrotóxico. Então, ou a gente para de Meu comer Deus. essas porcarias aí, vai lá na feira orgânica lá, no BPS lá. Toda e tá quinta-feira todo mundo lá na tem. quinta-feira, a partir das 4 horas, vendendo coisa que presta, Sim. não é porcaria de veneno. Porque a gente tá apoiando, né? Tem Já tava também a apoiando Rama, esses- tem também o pessoal da Rama, tem também o pessoal da Orgânico Sul de Minas, tem que ir atrás de comida que presta, gente. Parar de comer porcaria. A gente foi criado para comprar no supermercado, tudo bem, mas não precisa comprar porcaria. E uma provocação Saber para os escolher. comerciantes da cidade também. Por que não vender coisa que presta em vez de vender material com veneno? Daqui a pouco nós estamos tudo sem comida, comendo comida enlatada e achando bonito ainda. Ai, gostava tanto daquela... E vai, né? Gente, e a diferença é Absurdo, impressionante. cara. Você plantar, ó. Para sua saúde, Nossos o sabor. avós, nossos parentes, mais os nossos ancestrais, todos tinham uma hortinha em Uma casa. hortinha. Hoje a gente mora no caixote, um em cima do outro. Fica bonito. Uma hortinha. Você sabe que meu filho, uma vez, no começo, né? Aí eu comprei uma vez, sempre a gente se preocupa bastante com essa coisa mesmo, sabe? De comer mais saudavelmente, né? E tudo mais. É importante. E aí, um dia, ele tava comendo, minha tia tava levando uma banana, alguém trazia pra ela tava comprando, e ela sempre levava banana. Levava a banana e tal. Aí um dia, a gente começou a comprar a banana orgânica, né? Saudável, ali, bonitinho, sem agrotóxico. Você sabe, ele com 4 anos, devia fazer 5 anos, ele comeu 4 bananas de uma vez, porque ele ficou assim, ó. Sabor. Que delícia, o sabor, como é que é diferente. E a gente não pode se acostumar a comer plástico, né? É. A comer porcaria, Não, tem fruta, realmente. tem fruta porque... picada no supermercado, cara. Que é isso, velho? Nem picar a fruta mais, os caras querem picar. Não quer picar mais não quer mais ter trabalho nenhum. Eu concordo que tem correria, tá na correria, não tem jeito. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas não dá para alimentar todo mundo sem agrotóxico. Acho que dá. Se todo mundo plantasse orgânico, a humanidade viveu muitos anos sem agrotóxico. Como é que não dá Faz conta? pouco tempo que o uso do agrotóxico foi adotado. Faz pouco tempo em relação à história da humanidade, é pouquíssimo tempo. Né? Como é que viveu antes, então, sem agrotóxico? Só agora é possível. Entendeu? Isso Possível, é ganância, né? Lógico que é. Isso é só só dinheiro. isso controlado. resume em dinheiro. O dinheiro. Esse capitalismo selvagem mesmo, né? É isso, É gente. muito Não, bizarro hoje não isso. pode cair nessa E aí, nessa de capitalismo, esparrela. como é que eu vou preservar um bicho sem dinheiro? Fudeu. Desculpa. Não tem problema. Perdão, me perdoe. Não tem como você preservar um bicho sem dinheiro, é muito difícil. Então, esse projeto de lei que está agora em discussão lá no sim, Congresso fala pra Nacional, gente. ele vai incentivar a criação de abelhas sem ferrão. E aí, Que as nossas abelhinhas o daqui. que acontece? A gente vai poder receber, se o projeto for aprovado, continuar, não sei o que, não sei o que, Sim. eles vão acertar as legislações, porque, é assim, é proibido, por lei, você importunar, matar, você ir lá cutucar, encher o saco de um animal silvestre. É proibido.
Você não pode ir lá mexer no lobo guará, não pode pôr a mão. Você não pode ir lá na mata pegar uma abelha sem ferrão e trazer para casa. Não pode, é proibido por lei, é crime ambiental. Pode. Agora, você tem uma maneira de você trazer as abelhas para sua casa. Você arma uma isca, reciclando materiais e usando o cheiro das colmeias, com própolis, praticamente, própolis velho. Mas não o próprio. Então não é proibido criar. Não, proibido você ir lá e tirar. Você ir lá e apanhar da mata, lá tirar e falar que é sua. Olha, gente, isso é interessante, entendeu? hein? A não ser, por exemplo, casos onde houve resgate. Uma árvore tombou. Tem uma colmeia lá. A FEP me chamou o Thiago, meu amigo, e nós fomos lá resgatar um enxame de uma abelha chamada borá, que parece a jataí, só que ela é grandona e ela é braba ao ponto de ter que pôr roupa, porque ela mordisca mesmo, mas não machuca, mas mordisca aos montes, incomoda. E aí você põe a roupa, e aí a gente foi lá colocar a abelha no tronco lá, e tem que monitorar o enxame depois. Então, foi completamente diferente. A gente não removeu ela de lá. A gente resgatou para ela não ficar no chão, não apodrecer a madeira, mais rápido ainda. Entendeu? Suspendeu, colocou no jeito certo lá, colocou a plaquinha da SOS Abelha Sem Ferrão lá. E os veterinários que estão em formação puderam ter a experiência de ter contato com a FEP. Tem um veterinário que foi embora da região. Formou estudando as abelhas sem ferrão e foi embora da região, porque... Não tem como não vê, condições o cara não de vê trabalhar. o negócio andando, ele cai fora. Não acha condição, né? E aí, nessa busca, criar as abelhas sem ferrão em casa pode dar, por exemplo, um alimento. Então, vamos entrar nessa prosa aí? Pode dar um alimento para as pessoas, pode dar própolis, você pode colher seu próprio própolis em casa. Não precisa ser de escala comercial. Eu sonho um dia ainda ver uma colmeia na casa de cada um. É possível que já exista. Mas eu digo de criação racional. Eu digo de uma caixinha, do jeito que a pessoa achar que seja mais confortável de manusear para ela, porque também tem isso. Se o formato da colmeia for muito pesado para um criador senhor de idade, é ruim. Não tem jeito. Então tem que ser tudo... Possibilita ele, né? Tem que ser tudo manobrado, entendeu? Como que faz, então? Vamos entrar nessa prova aí para quem quer começar a criar abelha. Pode entrar no site do IBAMA, no caso de Minas Gerais. Ele solicita... A lei federal agora diz o seguinte, até 49 enxames, você não precisa de autorização. Se você não for criar para fins comerciais. Criação para fins comerciais é obrigatório o registro e é criminoso aquele que vende qualquer parte de uma colmeia sem o devido registro. Criminoso, não sei o que estou dizendo, é a lei. Vamos discutir lá com a lei. Já é bom a gente saber, né? Há uma diferença entre só criar ali para você e a comercialização. A título de conhecimento, há uns 2 anos atrás, recentemente, um criador do Distrito Federal foi preso em Santa Rita com um monte de colmeia no caminhonete que ele trouxe para vender de lá. Jamais poderia trazer a abelha lá da puta que pariu para... Desculpe. É que a gente fica brabo, né? Põe o pi aí, por favor. Mas é que a gente fica brabo com a situação, não é? O cara quer só dinheiro. Sabe que tá fazendo errado, não, que não pode. Sabe o que ele podia ter feito? Ele pegava essas colmeias aí que ele trouxe de lá, deixava lá, punha isca e vendia para os criadores do lado dele lá. Mas não. Não, ele quer vender para o cara do outro estado. Tem gente que traz de caminhão. Um custo absurdo, Pega a abelha lá da Bahia, traz para... E sem contar o tanto que morre, né? Porque... Não, pode trazer uma doença que não tem para cá. Ainda tem, Aconteceu de várias doenças da abelha de ferrão alcançar as abelhas sem ferrão. Tem um negócio que chama cria pútrida europeia. Tem um alerta que foi dado em 2019, 18, 18, que o aumento da incidência dessa cria pútrida europeia é uma doença da Europa que deu as abelhas de ferrão, sem ferrão e de ferrão daqui.
E aí tem outros ácaros. E fazer esses translados que não podem fazer. As abelhas precisam de fungo. De fungo? É, tem um fungo dentro da célula, junto com a geleia real, com a coisa que elas fazem, que o fungo faz parte da alimentação da larva. E aí, no caso, por exemplo, das abelhas sem ferrão, cada espécie vai ter o funguinho que é amigo delas lá. Muitas espécies têm isso de comensalismo, né? Elas se ajudam. Um alimenta a outra, os peixinhos nas barbatanas do tubarão lá ficam andando em volta dele. Ah, é. Né? Sim. Exato. Um aproveita com o outro. Agora sim. Ah, tá. Mas vamos continuar falando sobre Criar em casa. O criar em casa. Criar Tem em gente casa. aí Daí querendo saber o que como é que acontece? faz. O cara vai lá no IBAMA, pede o registro. É só entrar no site e fazer o registro. Não tem... O cara que disser, ai, mas eu preciso legalizar. É só entrar no site e fazer o registro. Não leva 1 minuto, cara. Entendeu? É rapidinho. Não paga nada. Se pagasse ainda, vai lá, entendeu? E aí, ele vai lá, faz o registro. Depois ele tem que, no caso de Minas Gerais, ele tem que ir no Instituto do IF, do Instituto Estadual de Floresta, e solicitar autorização de uso e manejo. Certo. E Mas aí- essas instruções também tá lá, né? Ou não? Brasil, né? Não tá. Mais ou menos. Mas dá pra buscar fácil. Existem empresas, startups, que prestam serviço de consultoria para os criadores se encaminharem nesse caminho legalmente. Porque é um crime. Se você está escrito na lei lá que é um crime você criar sem registro. Exceto para uso não comercial. Você vai criar para pôr na sua casa, para você tomar em casa. E eu lá na minha casa querendo começar a minha criação, assim, pra eu tomar um melzinho. Como é que eu chamo essas bichinhas pra minha Você casa? planta. Primeiro, planta. Planta tudo que é flor. Tudo que é flor que dá o ano inteiro. Em vez de plantar coisa que dá um ano só. Tem gente que cria abelha e planta hora para nobis. Dá uma vez no ano. Não dá, né? Aí É não linda. dá. A florada é maravilhosa. A planta é linda, mas ocupa um espação e dá uma vez só. Então, Sim. é melhor ir atrás de plantas que dão o ano O inteiro. ano inteiro tá ali. Plantou, você vai criar o que as abelhas querem. Elas vão atrás de alimento. As abelhas se alimentam no trabalho. Elas vão vir. Elas vão atrás. A gente tá E aí, chamando elas. Nesse entendeu? caminho você arma iscas. Ah, e aí? Então você pode procurar Como é lugares, que- pessoas que vendem atrativos, que é praticamente o própolis que não é usado para consumo humano. Ele é uma borra, e essa borra a gente reaproveita. Pega uma isca, as meninas lá da reciclagem me conhecem, já fui lá buscar garrafa PET aos monte de saco enorme. E no trabalho que a gente fazia na resgate lá, para educação ambiental, a gente Sim, usou nas nossa, escolas legal. municipais, usou nos escoteiros. E daí Legal. a gente usa a isca de abelha, de PET, garrafa PET, põe o cheiro de abelha lá, faz um conforto térmico, deixa escuro, faz um buracão, uma casinha temporária, Sim. e aí monitora elas. É possível que E aí elas vêm vindo aí até nesse... uns 3 meses elas levam para entrar naquela isca lá. Ah, tá. E aí você tem 3 depois que elas entraram, você tem 3 meses para correr atrás de fazer sua caixinha. Que E aí é você- uma dessas que a gente viu aí E tem passando, né? tem dessas de quadro, Parece que são no caso, gavetinhas, no assim. caso são das abelhas de ferrão, que também vêm, elas também vão em atrativo. Isso aí a gente compra até na internet, não compra essas Tá, caixinhas elas- assim? Tem, aos Não montes. é? Não, aqui na cidade tem vários que Aqui fazem. já tem. Ah, Tem, então, aí muito. melhorou, que daí a gente Por conta vai dar desse ajuda ao coletivo comércio de criadores, local. tem várias pessoas que fazem caixinha. Tem um senhor na Capitinga, tem um senhor na... Como chama aquele bairro? Nações? Lá das Tem um bairro que Nações. chama Nações, Jardim aqui. das Nações, né? É. Tem um senhor ali atrás da Piedade também. E faz a caixinha. A caixinha se faz em casa com um toco de madeira. No caso aqui tem que ser grosso. No caso de Itajubá, sul de Minas, a madeira tem que ser grossa Aham. e a colmeia não pode ficar no sol. Ah, tem Porque o isso. sol nosso é forte, a gente está no alto. Então, Entendi. quando é o verão, o nosso sol pegando fogo. É mais quente a sensação térmica do que quando está na praia. E na praia, porque na praia tem um mar. E aí é mormaço lá. A impressão Aqui que dá não, é que é aqui é- quente, mas aqui a incidência de UV é altíssima. E aí dentro daquelas Porque a gente tá caixinhas no alto. lá, E aí dentro Não da tem caixinha, se jeito. estiver no sol, dá problema. sim. Então tem que ser acomodada na sombra, tanto a isca quanto a caixa.
E depois que as abelhas entram na isca, você vai lá, com a ajuda de uma pessoa que entende desse assunto, ou depois de ter feito o curso, você tem um monte de curso gratuito na internet. Olha que legal. Pela USP. Tem um Olha, curso, tem curso pela USP. Pela USP, Olha curso que de ensinar a criar chique, abelha, gente, a que coisa legal. mais linda do planeta. Só tem fera nessa área. Nessa área das abelhas sem ferrão, não vai criar quem não quiser, então, não vai né? ter. Ó, quem mexe com abelha sem ferrão não vai ter nenhum sujeito com ideia errada de que tem que desmatar tudo, de ideia errada de que tem que apoiar agrotóxico. Você não vai ver ninguém com essas ideias, porque quando a pessoa toma consciência que os índios usavam o mel das abelhas jataí, por exemplo, para dar nome para as crianças. Olha. Muita gente usava o mel da abelha jataí. Eu não estou recomendando nada. Usava-se, tem relatos de uso do mel do jataí para catarata e glaucoma. Consulte seu oftalmologista. Sim. É ele que vai dizer o que você vai fazer. E não tem estudos científicos para isso. São ainda relatos, né? São relatos. Sim. O próprio para o Covid foi comprovado. Sim. Então, assim, e tem a cera. A cera pode ser usada como vela, pode ser usada como decoração, pode ser usada como... Vixe, tem próprios que usam como repelente, como aromatizante. Tem cosmético feito de coisa de abelha. É verdade. Sabonete de próprios é a coisa mais deliciosa do planeta. Olha isso, gente. Porque Isso sai do banho muita limpo. coisa. Sabão de líquido. O Itamel faz em Cambuí um sabão líquido à base de mel, que é a coisa mais gostosa do planeta. É uma coisa, a gente teria conversa. Nossa, aqui. tem assunto para o ano inteiro aqui. Então é assim, até 2030, a gente está nessa de tentar salvar o resto do planeta que sobrou. Tem data. Tem data, tem que tentar. Tem... É para ontem a necessidade, mas deixaram como se fosse para 2030. E que aí é o que dá para a gente fazer daqui para frente também, os né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nesses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a criação de abelhas sem ferrão entra em quase todos. Desde a economia solidária, desde o desenvolvimento social, dá a possibilidade do sujeito extremamente pobre, com uma iscazinha em casa, no ano seguinte, produzir mel. O mel de abelha sem ferrão vale R$600 no mercado, olha isso, dependendo da espécie, dependendo da região. É mais uma opção aí. Dependendo da raridade. Tem abelha que faz 1 colher de mel por ano. Tem abelha sem ferrão que faz cachinho. Um monte de bolotinha petitica assim, tudo pendurada, como se fosse um caixa de uva. Ai, eu já vi isso. É a coisa mais louca do planeta. É uma belezinha. É um montinho assim, tem uma né? abelha que chama marmelada. Tem abelha que faz empilha. Ela vai empilhando os potes. Eu já vi coisa isso. louca do planeta. Tem abelha que faz labirinto. É muita. Muita É uma doideira. diversão, né? Muita loucura. Meu Deus do céu. Eu gosto quando vem com um tema que tem bastante coisa, que daí eu tenho desculpa para chamar de novo. E aí até 2030 a gente vai precisar falar desse assunto frequentemente. Eu já fui falar com o chefe Otávio lá. Já fui falar lá na Panorama sobre esse assunto com o Flavinho. Que bacana, Otávio Escofão. É importante demais, porque a gente não vê. Exceto agora que 2, 3 parlamentares lá deram louca de dar... Não sei que benção que deu na cabeça dele, de dar atenção para esse assunto. Graças a Deus. Então tem que aproveitar essa onda. Tem que E aí nessa brincadeira, por exemplo, Itajubá entrou em algumas coisas sem querer, sem querer querendo. Acabou entrando na onda. Por exemplo, e no bom sentido, a substituição das espatódias. Espatódia é uma planta que não é brasileira, que está aqui, foi trazida também por paisagistas. Sim. Não sei para quê. Trazer uma árvore que é de fora. Mas enfim, trouxeram. E aí precisa substituir elas por outras árvores porque elas matam abelhas. Se você der uma volta nas árvores da cidade, pegar as flores das Maria Mijona, você vai ver um monte de abelha morta lá. Abelha sem ferrão. Porque a abelha de ferrão não entra lá, ela é muito grandona. E aí a boquinha da flor dela é pequenininha. Aí ela, mas as petitinhas sem ferrão, elas conseguem. A flor dela tem um musgo no duto da flor. Então, quando a abelha entra, ela gruda e não consegue sair. Sim. A outra abelha é grandona de ferrão. Aí ela sai, é um monstrão, mutante de abelha. Você compara a abelha africana,
Sim. com essa que eles chamam de africanizada, na verdade deveria ser a brasileirada. Mas nem para pôr nome Mas os nem caras assim são. não serviu. Nem para pôr nome os caras são bons, mas tá valendo. E daí, assim, a gente está pensando em juntar mais gente para criar essas abelhas em casa, porque só vão dar atenção mesmo quando tiver um monte de gente criando. Pô, não pode mexer lá. Sim. Esse fumacê terrível, e já foi Nossa, provado que essa então. meleca não funciona, mata um monte de bicho que não tem nada a ver com os pernilongos. Mas não. Inclusive as abelhinhas. Eu mesmo já perdi um monte de comer. E eu moro do lado da vigilância. Já fui lá um monte de vezes falar, mas não adianta. Entendeu? Não adianta. Não adiantava. Ah. Não adiantava. Pode ser que as É coisas... vai ter que mudar, né? Porque essa cultura é totalmente errada. E falando. Por isso que o foco das atividades de educação ambiental que a gente faz no coletivo... Educação ambiental. É o principal. Então a gente presta serviço de Senão educação enxuga gelo, ambiental né? em instituições privadas e públicas. Sim. Nas públicas a gente faz serviço voluntariamente. Legal. Os patrocinadores financiam as atividades e a gente, ou as escolas, né? A gente pega o dinheiro da escola particular e do patrocinador para poder financiar as atividades de educação, porque não dá para ir em todas as escolas públicas de graça. Sim. Não tem como. São muitas, né? Com gasolina R$ 8, Aí não reais, tem 7, jeito, daqui a pouco vai estar R$ 8. Eu não duvido. Do jeito que está. E aí, a gente faz essas ações de educação. A gente fez já em Piranguinho, fizemos com os escoteiros, fizemos em Ubatuba, fizemos em São José dos Campos. E a pandemia cancelou todas as atividades. E aí são 2 anos que as atividades de educação ambiental estão paradas e ficaram só pela internet. Né? E aí ficaram só pela internet. Por isso é importante a internet, para que a gente consiga levar isso para a maior quantidade de pessoas. Porque parar não pode, na verdade tem que aumentar isso, repercutir demais, né? É um enxame, Quer ver verdade. que loucura? As abelhas vão lá escolher uma isca. Você colocou 10 iscas na sua casa lá. Aí as abelhas vão escolher. A Drica foi lá, visitou a isca, voltou e vai ficar dançando dentro da colmeia para mostrar aonde que a isca que ela tá, que ela achou, tá. Ela faz um mapinha. O jeito que ela dança, ela diz a direção em relação ao sol e o ângulo. Nossa, cara, a hora que eu estudei isso, eu falei, cara, não acredito. A inteligência desses bichos. E aí a outra abelha que foi visitar outra isca, vai chegar e vai ficar dançando do seu lado. A outra dança dela. Até que uma hora tá todo mundo dançando a dança de uma das duas, sem brigar. Entendeu? Consegue eleger uma isca sem bater boca, sem xingar. Inteligente. Elas só sobrevivem a 125 milhões de anos, as abelhas. Só isso. Certo, é muito conhecimento. E os bocó humanos achando que tá por cima da carne seca. Com o pé. É muito doido. Não está. Esse assunto é muito gostoso porque a gente vê a importância da natureza nas coisas. E é muito legal. A importância a gente saber coexistir. É muito legal falar desse assunto com as crianças. Porque a gente adulto chega querendo ensinar. Sim. Quem aprende mesmo, na verdade, é a gente. Porque elas já sabem. Você não precisa falar que um agrotóxico não presta. Elas sabem. Entendeu? É isso mesmo. Muito da hora. Bom, meu querido, obrigado. Eu quero agradecer demais a conversa de hoje, para lá de instrutiva, de necessária. Um assunto, como a gente falou aqui, que tem cada vez mais repercutir, que é um assunto que não dá para sumir, porque senão a gente some junto também, ainda tem isso, né? A gente vai junto. Então, a importância das abelhas, para quem não pegou desde o começo, vai ficar retido aí nas páginas da TV Itajubá. É só pegar e ver a hora que quiser. Pode marcar o seu amigo, compartilhar. Vamos fazer a nossa parte. Olha quanto de informação em pouco tempo a gente conseguiu. Né? Ainda tem muito mais que o Rodolfo vai voltar com certeza. Esse assunto é lindo de falar. Você tendo um tempo, por favor. Só aqui chamar. de braços abertos. Sempre que você for passar por Itajubá, Adri, tô passando por aí. Você já fala que... Eu tenho ficado entre aqui e o Vale do Paraíba por conta dos meus estudos e minhas atividades com as abelhas lá. Então, salve esses estudos. Vamos aproveitar esse homem, gente. Claro, não vou parar de estudar. Não vou parar de estudar. Vamos aproveitar. E aí a gente já descobriu que tem cursos aí para quem quer começar também, gente. Tem o curso da USP, tem o curso do Instituto Federal de Santa Catarina. Tem alguns cursos pagos. Eu acho que se tem gratuito, não precisa do pago. O curso da USP é tão incrível
que você vai receber todos os... E o curso ficou online. Quem não quiser o certificado do curso não precisa nem fazer inscrição, nem expressar. Certo? Nem, é só fazer. Só entrar lá no YouTube e assistir. Pronto. Já é a 3ª edição já. Olha, gente, Tá que terminando coisa boa. agora. Tá vendo como é que é bom? A gente precisa se informar, porque tem muita coisa boa acontecendo que a gente precisa dessas informações. E esse curso do professor Siegfried lá em Santa Catarina também é excelente. Ele é uma excelente pessoa. Gente, que delícia. Só tem fera nessa Só área tem de fera. abelha sem ferrão. Querida, Rodolfo, obrigado pela obrigada oportunidade de também. falar das beinhas. Obrigado a todos pela oportunidade de me ouvir sobre esse assunto. Quem quiser seguir nas redes sociais. Isso, importante. Meliponicultura. Meliponicultura. Até eu já aprendi a falar E aí lá tem os meliponicultura. links de todas as redes nossas lá, do coletivo, tem da loja de produto online lá de abelha, tem do sistema de monitoramento, tá tudo lá. Eu já escrevi até aqui pra vocês, ó, gente. Meliponicultura. Pronto, agora ninguém perde mais. É só olhar aí nos comentários que tá aí, tá? Tem gente que fala que a apicultura é tudo. Apicultura. Mas Pra mim eu achava que era tudo igual, mas aí a gente já vai descobrindo que o não. da abelha de ferrão é apis. E o da abelha sem ferrão é meliponine. Foi um professor que sugeriu isso, o professor Paulo Nogueira Neto. Ele que sugeriu esse termo. Para diferenciar pra mesmo. diferenciar, né? Porque são atividades diferentes. Sim, e é um leque, né? Começa então é bom pelo a gente- fato de não ter ferrão. Segundo, pelo fato de se defender diferente. Tem uma abelha que chama mandaçaia. Em indígena significa vigia bonito. Sempre tem uma abelhinha na porta da colmeia. Vigia. Só passa uma. E ela fica ali na portinha ali. Opa, você quer entrar? Dá licença. Ela vem, sai fora, a outra entra. Fica ali de sentinela. E ela volta pra lá, sentinela. Ah, Então gente. você vê. Singelo demais. Ai, meu Deus do céu. Tem- Que delícia de conversa. Você já tá aí? Você já tá aí? Ah, já tô chegando. Tem várias palavras que a gente fala os nomes das abelhas e nem se liga. Olha, já tá Você aí. vai? Eu vou ir aí. Pronto, ir aí é outra. Bora. 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 Bora é outra. Borá. Nossa, tem um monte de nome. Um monte. Vai falando É com esse muito homem, vai gostoso. surgindo coisas, gente. É muito gostoso esse assunto. Que delícia. Você vai ser freguês aqui no Obrigado, agora. querida. É uma alegria. Que delícia, gente. Olha, entra, vamos conversar sobre esse assunto, essas abelhinhas, né? Pra gente poder, cada vez, ficar por dentro disso. Porque é o nosso futuro. Tem também o grupo de discussão da SOS Abelha Sem Ferrão lá, que o pessoal dá uma orientação já para os criadores novos, né? Tem no Facebook, tem no Instagram também, SOS Abelha Sem Ferrão. Acompanha a turma lá que as personalidades da área da meliponicultura, todas acompanham este grupo. E o grupo é um ponto de encontro para direcionar as pessoas para a criação, porque é muito difícil voluntário dar suporte para o criador. Voluntário. Sim. Então, eles contam com a ajuda de outros voluntários na região mais próxima do sujeito, e aí a pessoa acaba... Se ajuda. Se ajuda. É assim que faz. Cooperativo. Coloquei aqui pra coletivo. vocês, viu? Coletivo. É um coletivo de criadores, exatamente. SOS Abelha Sem Ferrão, tá? Isso. Tá aqui. Tá tudo aqui, gente. É só fuçar, marcar, só começar chegar. a chegar. Isso aí. Se achega, Obrigada, cola meu no amigo. enxame e Adorei. vamos salvar as abelhinhas. Vamos abelhar. Vamos salvar as abelhinhas. Ótimo. Olha que conversa boa, né, gente? A gente começar a semana já com uma conversa dessa é boa demais. É pé direito, né? Não é nem pezinho de coelho, é asinha de abelha. Asinha de abelha, isso aí. Beijo pra todo mundo. Obrigada pela companhia de vocês hoje e até amanhã. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Teletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.